A justiça é um conceito muito complexo que se expressa em um dos sentimentos mais estimados pelo homem em todos os tempos e culturas. Podemos compreender os paradigmas de pensamentos, os valores éticos e modos de vida da sociedade europeia do Renascimento e a autoridade que sobre ela exerceu a iconografia forjada na Antiguidade e na Idade Média. Na história iconográfica grega, não existe registro pictórico como os do período bizantino, gótico, renascimento e etc. O que iremos encontrar são registros basicamente em utensílios como louças, vasilhames, vasos em cerâmica e outros. Devido à importância e relevância, excepcionalmente, apresentaremos aqui a única escultura até agora encontrada na Grécia, retratando a personificação da deusa Têmis. A escultura mede pouco mais de 2 metros de altura, é uma estátua esculpida em mármore e sua figura de pé está vestida com um chiton de manga, preso sobre o corpete, envolto em um imation, cujas extremidades são colocadas sobre o antebraço esquerdo estendido. Seu peso é suportado na perna esquerda, com o joelho direito adiantado e o calcanhar do mesmo pé direito levantado. O pé esquerdo ligeiramente à frente, plantado no chão. Em praticamente toda a iconografia da representação da justiça na arte, vamos encontrar as mais variadas formas de expressão da personificação da deusa da justiça, na sua maioria com o pé direito atrás, suspenso ou encoberto, e o pé esquerdo à frente, plantado ao chão. O antebraço direito está faltando. Ela estaria segurando uma pátera de oferendas, um prato longo e raso que simbolicamente estaria ligado ao oráculo de Delfos. Na mão esquerda, se supõe, estaria segurando a balança, que não aparece aqui. A balança entre os gregos é representada por Têmis, que rege os mundos segundo uma lei universal. A balança é um símbolo universal, de origem mística, já que não se tem uma origem definida. É conhecida na qualidade de símbolo da justiça, da medida, da prudência, do equilíbrio, da temperança, pois a sua função corresponde precisamente à pesagem dos atos. Como símbolo do julgamento, é apenas uma extensão da aceitação precedente da justiça divina. Aqui não vemos a espada, mas a encontramos como atributo da deusa Dike ou Dice, ou o equivalente a Ástrea, filha de Têmis com Zeus. Em contrapartida, posteriormente, encontraremos a espada em quase toda a iconografia da justiça na arte, fazendo assim a sua interpretação simbólica. A estátua foi descoberta em 1890, no curso de escavações pela Sociedade Arqueológica de Atenas, no Templo Menor em Rhamnus. Este templo menor é atribuído a Têmis, com base nesta estátua encontrada, bem como um par de tronos encontrados na entrada do templo, um dos quais tem uma inscrição dedicando-a à deusa. As imagens a seguir são pinturas em louça, vasilhames, vasos em cerâmica, que, como dito antes, são os únicos registros pictóricos da antiga Grécia. Têmis era esposa de Zeus e também seu primeiro conselheiro. Ela é frequentemente representada sentada ao lado de seu trono, aconselhando sobre os preceitos da lei divina e as regras do destino, a conduta dos homens, relatando aqueles que violaram as leis primitivas estabelecidas pelos deuses. Ela era assistida por sua filha Dike. Têmis é a deusa grega que personifica as leis divinas, ou Temistes, em contraste com a justiça humana, Dices, e as leis e decretos humanos, Nomos. Era também associada aos oráculos que revelavam a vontade dos deuses e presidia, em especial, sobre as relações adequadas entre homem e mulher, base da família bem ordenada, e os juízes eram frequentemente chamados Temistopolai, ou servos de Têmis.
Não existem imagens disponíveis do período romano relacionadas à deusa da justiça, ou como era mais conhecida por eles, Iustitia. Ao que parece, o que se tem disponível de representação simbólica em relação a Iustitia é a presença de imagens encontradas em medalhas e moedas imperiais. Iustitia foi introduzida pelo imperador Augusto e, portanto, não era uma divindade muito antiga no panteão romano. Foi uma das virtudes celebradas pelo imperador Augusto em seu Clipeus Virtutis, e um templo de Iustitia foi estabelecido em Roma pelo imperador Tibério. Giotto é reconhecido na história da arte pela introdução da perspectiva na pintura durante o Renascimento. Devido ao alto grau de inovação do seu trabalho, é considerado o precursor da pintura renascentista e o elo entre a pintura bizantina medieval, o gótico e o Renascimento. Neste trabalho, a justiça é representada por uma figura feminina em posição frontal, segurando uma balança com duas pequenas figuras que recompensam ou castigam outros personagens situados nos braços do trono. Sob o trono da justiça encontra-se um friso onde algumas figuras dançam em roda e passeiam a cavalo. A injustiça, por outro lado, é representada por uma figura masculina, em perfil, sentada num trono rachado e invadido pela selva, com árvores e arbustos num ambiente rochoso. Nas mãos, em vez da balança, a injustiça segura uma lança com um gancho na mão direita e uma espada na mão esquerda. No friso sob esta figura, vemos um conjunto de cenas de violência que são gravadas diretamente na rocha. Por outras palavras, estes elementos traçam uma oposição entre a cultura, civilização, onde reina a justiça, e a natureza hostil, anarquia, onde reina a injustiça. Em seus primeiros trabalhos, Jacobello del Fiore foi claramente trabalhando dentro dos modos de pintura veneziana do final do século XIV. Aqui a personificação da justiça, similar a Veneza, é de rosto severo, pendendo para o lado direito, e ocupa o painel central do tríptico, guardando objetos que a identificam como uma das virtudes cardeais. A balança a partir do lado esquerdo está em perfeito equilíbrio, simbolizando a imparcialidade do julgamento, pois sua função corresponde precisamente à passagem dos atos, à capacidade de pesar tudo. À direita, a espada simboliza a lei, força e poder. Poderio este que tem duplo aspecto, o destruidor e o construtor. O destruidor porque, embora esta destruição aplica-se contra a injustiça, a maledicência e a ignorância, a partir disto torna-se positiva. No aspecto construtor, pois este estabelece a justiça. Coroada como uma rainha, é flanqueada por dois leões que compõem os braços do trono. O leão ao lado direito, junto à espada, é mais escuro. O leão à esquerda, junto à balança, tem a juba mais clara. Os leões nesta disposição representam a própria encarnação do poder, da sabedoria divina, da justiça, mais do que a marcha do leão, referem-se ao trono de Salomão. No painel da direita, em relação à deusa, o arcanjo Miguel, com a face com uma tonalidade um pouco mais escura e mais tensa. Ele é o guerreiro defensor da igreja, tem o dragão subjugado, enquanto sustenta a balança com as quais pesa as almas antes do juízo final. A espada na mão direita não aparece inteira, apenas o cabo empunhado. No painel da esquerda, do lado da balança e do coração da deusa, está o arcanjo Gabriel, com a tonalidade da face mais clara, mais serena e com uma vestimenta mais leve, inclusive com tecido branco à frente. Na mão esquerda traz o lírio, símbolo da eleição, da escolha do ser amado, da pureza e inocência. Com a outra mão, o gesto singelo que nos remete ao da Anunciação.
Albrecht Dürer é considerado um dos gênios da pintura e um grande simbologista. Esta talvez seja uma das obras mais polêmicas de toda a iconografia da justiça. Um bufão, ou bobo, colocando as vendas na personificação da justiça. Esta imagem é o primeiro registro da justiça vendada, datando de 1494, e é uma xilogravura para o poema satírico A Nau dos Insensatos, de Sebastian Brandt. A ilustração critica a justiça retratando a litigância excessiva, o abuso processual e o vício dos poderosos homens da justiça, de esconder a verdade em chicanas vãs, de modo que a justiça, que deveria ver, já não enxergava em virtude do humilhante obstáculo da venda imposta pelos ardilosos loucos processuais. No movimento inverso, a venda nos olhos da justiça significando independência, incorruptibilidade, imparcialidade e desprezo às aparências, aparece pela primeira vez pouco tempo depois da gravura de Dürer, em 1531, numa consolidação de direitos municipais imperiais germânicos chamada Wormser Reformation, publicada pelo tipógrafo e gravador Christian Egenhof. Nesta obra, ao contrário do que estamos habituados a ver, a espada está na mão esquerda e a balança na direita. A espada, toda curvilínea, mais parece uma bengala, até pela forma como o indivíduo a segura. Com a cabeça pendente levemente para a direita, onde ele segura a balança, o prato pendendo mais para a direita significa desequilíbrio. O que chama mais atenção nessa obra são as pernas cruzadas. A perna da esquerda, que diferente da direita, é bem mais fina e não tem o pé. No dicionário de símbolos Manfred Lucker diz o seguinte: arraigadas na Idade Média estão também suas representações de prodígios e de aleijados de nascença, interpretados como advertência divina. Nesta gravura, o que chama atenção é o sol como símbolo da justiça. Além desta obra, só vamos encontrar esta representação do sol ligado à justiça no Código de Hammurabi, na parte superior em alto relevo, onde Hammurabi é mostrado em frente ao trono do rei Sol Shamash, deus da justiça, deus Sol, deus dos oráculos, recebendo de suas mãos a investidura. O sol da justiça representa não tanto a ideia impessoal de justiça, e sim um Deus Sol pessoal na sua capacidade de julgar. Do mesmo modo que o conceito cristão do Sol Justiça, apesar de se basear em astrologia babilônica, mitologia greco-romana e profecias hebraicas, competia com o conceito pagão do Sol Invictus. Tirando os atributos que estamos acostumados a ver nas pinturas da justiça, representada sob forma de deusa mulher, com a balança, a espada e o leão, aqui, na obra de Dürer, temos um leão enfesado, com o rabo entre as pernas, numa posição de dominado. Também fora do padrão, como dito anteriormente, o sol juiz, com o halo resplandecente e as 3 chamas que enroupem dos seus olhos, não como um juiz misericordioso, e sim como um vingador apocalíptico, mostra fortemente o espírito do final do século XV. A cabeça pende ligeiramente para o lado esquerdo, com o olhar direcionado na balança. Ela está em ligeiro desequilíbrio e foram pesadas todas as possibilidades. Na mão direita, ao alto, a espada empunhada, a força se faz necessária pelo cumprimento da lei e manutenção da ordem. Rafael Sanzio é frequentemente referido apenas como Rafael, e foi um mestre da pintura e da arquitetura na escola de Florença durante o Renascimento italiano, celebrado pela perfeição e suavidade de suas obras. Junto com Michelangelo, Leonardo da Vinci, forma a tríade de grandes mestres do Alto Renascimento. A representação da justiça não traz novidades. É uma deusa sentada, sem dúvida bem menos austera, e não contemplando o céu,
mas segurando os atributos que se vulgarizaram, a balança e a espada. Um elemento, porém, assinala aqui o ecletismo de Rafael. Se a deusa em si mesma é praticamente toda moldada pelo ideal helênico, já as tábuas transportadas por seus acólitos remetem para um paradigma muito diverso do grego, que deixava muito a desejar na concretização da arte jurídica. Mesmo assim, Rafael tem o cuidado de apresentar o tempo verbal de forma a sublinhar que a deusa ali é a própria justiça, e não a justiça humana, constante e perpétua vontade, de atribuir a cada um o que é seu. É possível que este afresco na sala de Constantino tenha sido iniciado antes da morte de Rafael. Sabemos que ele queria experimentar com um meio à base de óleo, em vez de uma mistura fresco nas paredes, e duas das figuras de enquadramento permanecendo neste meio, incluindo a apresentação refinada da justiça. Nesta obra, a personificação da justiça, com a mão esquerda, segura a balança com extrema delicadeza. O corpo pende para o lado esquerdo, sendo que a sua face de perfil também pende totalmente para este lado, com um ar piedoso. O fiel da balança está na altura da cabeça. As bandejas, na altura do coração, estão em perfeito equilíbrio. Ao seu lado direito está o avestruz, seguro pelo pescoço, pois as coisas que vêm do julgamento, por complicadas que sejam, não devem ficar sem devida investigação, com maior paciência, assim como o avestruz é capaz de digerir ferros. Outro detalhe que chama atenção nesta obra são um dos seios desnudos, o do lado direito a partir dela. Além de representar a maternidade, representam também a suavidade, a segurança, recursos e regeneração. Com a balança que representa o equilíbrio, aqui um dos pratos está pendendo para o lado da espada, que incorpora a violência do julgamento. O nu feminino é caracterizado como a personificação da justiça. A palavra Gerechtigkeit também aponta sua identidade. Considerando sua nudez, pode ser entendida como uma referência à intemporalidade e universalidade. Sobre o seu corpo nu, uma espécie de véu translúcido, como vestimenta, que dá uma conotação de transparência. As joias e o penteado, novamente em conformidade com as convenções contemporâneas, e neste ajuste com outros nus de Cranach, como as ninfas da primavera. Cranach, mais uma vez, concebe como uma estátua cuja beleza deve satisfazer a curiosidade, mas que ao mesmo tempo enfrenta o voyeur como uma mensagem moral. Giorgio Vasari é considerado o primeiro historiador da arte. Esta figura alegórica é uma das obras sobreviventes do Palazzo Spinelli, em Veneza, para o qual Vasari produziu 13 pinturas, que agora estão dispersos em várias coleções e algumas perdidas. Esta obra da justiça, que hoje está na Galeria dell'Accademia, faz parte do conjunto das 5 virtudes, que incluem a fé, a caridade, a esperança e a paciência. A personificação da justiça tem as suas vestes e o seu dorso com intensa luminosidade. Com a cabeça inclinada e olhando para o alto, para o céu, amparando o indivíduo com sua mão direita em seu ombro, parece que está intercedendo por ele junto ao Altíssimo. Este indivíduo nos leva a crer que é o réu. Nesta obra de Vasari, que também representa a justiça, a personificação da deusa aqui está sentada, majestosa, com os 2 seios desnudos, como já vimos anteriormente na obra de Giulio Romano, com diferença de que na outra obra havia somente um dos seios desnudos. O que pode sugerir aqui o princípio feminino associado à intimidade, à oferenda, dádiva e refúgio, o prelúdio de um novo nascimento. Em sua cabeça um elmo, simbolizando invisibilidade, invulnerabilidade e potência. Com seu braço direito, muito à vontade apoiado no avestruz, que está olhando na mesma direção da deusa, mostra que além da integridade e honradez, está muito à vontade com a verdade e a justiça.
Na mesma mão direita, com extrema delicadeza, segura um pequeno cetro, ornado na ponta com um leão, o que pode denotar também estar muito à vontade com a autoridade e o poder. A personificação da deusa sentada em seu trono mantém os atributos tradicionais da espada e da balança. Com a mão direita, de forma afável, ela segura a espada, não a empunha, somente usando se necessária. A espada está junto ao brasão da família Contarini, que foram os fundadores da República de Veneza, da qual surgiram 8 doges. Compreende-se que a balança, em perfeito equilíbrio, ditava os julgamentos, o que se compreende como era chamada Veneza da época, a Sereníssima República de Veneza. O leão ao seu lado, vigilante e atento, a face emoldurada pela balança, como símbolo de poder, sabedoria e justiça. A personificação da deusa está sentada numa espécie de pedestal, a coroa na cabeça, à frente uma cruz cristã. Nesta obra, meia fora do padrão habitual a que estamos acostumados a ver, o fiel da balança está na sua cabeça, pendendo para o lado esquerdo. Aqui a cruz da coroa parece tomar o lugar do fiel. A bandeja do lado direito da balança pende para onde está a espada. Um outro detalhe é que há uma âncora, exatamente junto aos pés e junto a 3 bastões pequenos em diversas disposições. A âncora, símbolo de firmeza e solidez, simboliza também tranquilidade, calma e lucidez diante da onda de sensações e sentimentos. Interessante notar que existem várias disposições de degraus ou patamares, como se cada degrau ou patamar fosse o grau ou condição de evolução que cada indivíduo está. A pintura apresenta as personificações da justiça e da paz diante do trono de Veneza e está sob o teto da Sala del Colégio, no Palácio Ducal ou dos Doges. Ela está ladeada pelas alegorias da bondade, fidelidade, vigilância e prosperidade. Esta é uma alegoria política, simbolizando a regra justa e pacífica da República de Veneza. Veneza é retratada como uma bela jovem, vestida com vestidos elegantes, tecidos de ouro e um manto de arminho, segurando em sua mão direita o cetro, que lhe confere poder e autoridade. Em frente ao trono de Veneza, no primeiro degrau agachado, o leão, que dentre tantos outros significados simbólicos, também simboliza São Marcos, o evangelista, também anteriormente citado como padroeiro da República de Veneza. Já alguns degraus abaixo do leão, à direita de quem olha, a justiça e a personificação da paz à esquerda. A justiça aqui não segura o fiel da balança, ela segura a haste de forma como estivesse entregando ao leão, que tem todas as virtudes necessárias, o poder de julgar. Este parece encarar a espada e o ramo de oliveira. A espada, que simboliza a lei e a ordem, só se faz seu uso quando necessária, porque o ramo de oliveira, a paz, é que prevalece. Nesta obra voltamos aos atributos principais da justiça, a balança, a espada e o leão. A personificação da justiça segura a balança ao alto, que está atrás do alcance da visão, e suas bandejas estão em desequilíbrio. Na mão direita, com a espada em punho, parece determinada a ação. Ela não olha nem para a balança e nem para a espada. Parece decidida. O julgamento foi feito e a sentença proferida. O réu, o indivíduo ao chão, é culpado, e o leão simbolicamente o ataca, cumprindo o veredito, a lei, com o réu em extremo desespero. A jovem nua, simbolizando a pureza e a inocência, talvez um anjo da guarda, tenta interceder junto à justiça, tentando contê-la, ao mesmo tempo em que olha o infrator no chão com compaixão. Ao fundo, num canto esquerdo de quem olha, 3 jovens moças. Elas parecem alheias à cena principal, mas se entreolham, uma em pé
e duas sentadas. Uma está com os seios à mostra, numa atitude vulgar. A outra está um pouco à frente e talvez seja a causa de toda a ação da cena principal da obra. O réu deve ter feito alguma coisa a ela, na sua mão esquerda uma foice e a ponta da espada apontando exatamente para o seu corpo. Há uma máscara no chão ao lado do réu. Das dezenas de significados que ela tem, aqui só é possível uma. A máscara caiu e a verdade prevaleceu.